Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, alunos do terceiro ano. E aí, galera, e como é que vocês estão? Pois é, finalmente nós chegamos na aula 7, né, na penúltima aula da primeira unidade, ou seja, já estamos chegando aí ao final da primeira unidade da nossa disciplina. Lembrando a vocês que a nossa disciplina tem apenas 2 unidades, né? Que pena, porque a gente poderia estender para mais algumas temáticas, mas como a carga horária dela é pequena, a gente tem apenas 2 unidades para trabalhar com vocês. E então, gente, é uma disciplina rápida, né? Então, fiquem atentos às datas, aos prazos que nós temos para postar as atividades, tá certo? Bom, o nosso tema da aula de hoje é sobre a problemática socioambiental. É isso mesmo. Se você for olhar bem os noticiários e algumas atualizações de notícias e atualidades que tem se falado, né, muito na prova do Enem, você vai ver que esse tema ele é recorrente. Então, há sempre uma discussão em volta desse tema do meio ambiente. Agora você me pergunta, por que, professora, esse tema é tão falado, tão discutido, hoje faz parte do rol de que vocês pretendem, né, estudar para prestar as provas, né, do Enem, vestibular, enfim. Por que é importante falar do meio ambiente? Porque o meio ambiente, gente, a partir do século XX para cá, tem sido atingido por uma série de questões, né, de desmatamento, de situações que levam à degradação da natureza. E aí isso tem preocupado não só os ambientalistas, mas até mesmo os grandes empresários industriais, porque acaba atingindo, de certa maneira, a própria produção, né? Então, hoje, a Europa, Estados Unidos e alguns outros países têm se reunido, tá? Para discutir essa questão. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa problemática num contexto geral, tá? E também no contexto mais local, tanto local enquanto Brasil, como também local enquanto o nosso estado de Rondônia, que é um estado, né, que é banhado, tem rios maravilhosos, aí como o nosso Rio Madeira, e também tem uma vasta floresta. Então a gente vai falar sobre isso, certo? Preparados então? Então vamos para a tela para conhecer os temas da aula de hoje. Muito bem. Vem comigo, galera. Olha só. A nossa aula de hoje vai falar sobre o contexto histórico da problemática socioambiental, né? Vamos falar sobre as correntes, sobre a relação do ser humano com a natureza, ou seja, como que a gente concebe essa ideia de relação entre nós, seres humanos, que fazemos parte da natureza também, só que de um tempo, né, de certo modo para cá, a gente acabou se separando desse contexto. Parece que nós não fazemos parte da natureza, que nós somos superiores à natureza. E isso tem tido efeitos, de certa forma, até negativos em relação a essa linha de pensamento. Mas depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá certo? Nós vamos falar sobre acontecimentos internacionais sobre meio ambiente, né? Vamos falar sobre a definição de desenvolvimento sustentável. Nós vamos falar sobre injustiça ambiental e injustiça ambiental, os conflitos, principais conflitos ambientais, e encerraremos falando sobre o Chico Mendes e as lutas dos seringueiros. Esse aqui é um tema mais local aqui da nossa região norte, ok? Anotado aí? Então, vamos para a habilidade, né? A habilidade da nossa aula de hoje é compreender os aspectos sociais dos conflitos ambientais que surgem a partir da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. Então, gente, olha só. Nossa discussão parte desse princípio, né? Do nosso planeta Terra. A importância que o nosso planeta tem para a sobrevivência da espécie humana e de outras espécies também, né? Tão importante quanto.
Então, assim, nós somos um planeta que é privilegiado porque temos água, oxigênio, né? Temos um mínimo, né? Para sobrevivermos, porém, né? Na medida que nós fomos desenvolvendo as nossas habilidades, criando coisas, tecnologias, formas de valorizar a vida humana, ao mesmo tempo isso degradou, né, a outra parte vital da nossa vida, que é a natureza. A natureza é vital para a vida humana, não o contrário, né? A natureza sobrevive muito bem sem a gente. Sabia disso? Ela não precisa de nós para nada, nada mesmo. Agora nós sim somos totalmente dependentes da água, do oxigênio, né? Do solo para plantar e nós podemos nos alimentar, dos animais. Então, assim, nós é que temos que valorizar ela, porque sem ela nós não poderíamos existir, né? Em algumas sociedades tradicionais, indígenas, né, a própria terra é vista como uma deusa. Não sei se vocês sabiam disso. Nas comunidades mais centradas numa relação mais próxima com a natureza, o ser humano ele é apenas uma parte desse tudo, ele não é um Deus, né? Ele não está acima de tudo. E a natureza é a mãe. Por que a ideia da mãe, né? Porque é a mãe que tudo dá, é a mãe que alimenta, né? Você vê a criança ali, o bebê quando nasce, depende da mãe, totalmente, ele é totalmente dependente, ele é um ser indefeso, ele não sabe nem se alimentar sozinho. Então a mãe é que dá esse alimento, esse sustento para essa criança. Assim mesmo é a relação do homem com a natureza, ele não sabe sobreviver sozinho sem a natureza. Então a própria ideia de mãe terra é a ideia dessa sustentação, dessa base que nós precisamos para sobreviver, né? Então há algum reconhecimento às comunidades tradicionais, indígenas, povos antigos, né? Povos incas, maias, eles viam a natureza não como algo que eles pudessem só utilizar para ganhar dinheiro, mas que eles poderiam ter uma relação próxima, tão próxima que chegava a ser a natureza e o ser humano a mesma coisa, somos só parte dela. Então, um dia que nós fecharmos os nossos olhos, né, segundo esse pensamento, nós não estamos sendo apenas enterrados, né, ou outro tipo de sepultamento. Nós estamos sendo devolvidos ao que a nossa origem, né? Tanto que tem uma parte mesmo, os cristãos, né, na Bíblia diz que do pó o homem veio, ao pó ele voltará. O que isso quer dizer? Que nós somos natureza também. Nós não somos melhores que ela. Nós somos simplesmente parte, né? Mas vamos aqui voltar para o nosso slide, para a gente ver as discussões que giram em torno disso, né? Ó, esse filme eu acho muito legal. Quem não assistiu, seria muito legal que assistisse, né? Que é o mundo do Wall-E, que é esse robozinho, né? Que assim aparece depois de uma destruição total da Terra, em que tudo virou lixo, tudo virou uma quinquilharia danada. E ele, né? Através desse personagem do filme, faz a gente refletir sobre as consequências que nós estamos fazendo com a natureza, o que nós estamos levando a Terra a virar um grande lixão, porque a gente não tem mais por onde descartar o que a gente não usa mais, né? Então, o problema socioambiental, ele é um problema de todos, não é um problema só das empresas, não é um problema só dos agentes políticos, é um problema da humanidade, é um problema de todos, né? Então, nesse filme, ele fala exatamente um pouco sobre isso, né? Sobre essa necessidade que nós temos de refletir, porque um dia, se a gente não parar de consumir como nós estamos consumindo, não vai sobrar uma árvore em cima da terra, não vai sobrar uma planta, não vai sobrar um alimento natural, porque nós não vamos conseguir manter esse nível de desenvolvimento que a gente mantém hoje, não dessa maneira, né? Então, assim, a relação das sociedades modernas com o meio ambiente enfrenta desde séculos atrás esse trauma, como eu disse para vocês, né? Por quê? Porque criou-se essa ideia de oposição, né? O que quer dizer oposição? Contrários, né?
Então, assim, criou-se a ideia de que a natureza e o ser humano estão em oposição e que nós precisamos mais de coisas industrializadas do que coisas naturais. Então, assim, em grandes cidades as pessoas não conseguem viver, comer, né, se não for com produtos industrializados. Eles não conseguem reconhecer um alimento natural, não sabe o que é uma laranja, não sabe o que é um tucumã, né? O tucumã é daqui, né? Ninguém saber mesmo. Não sabe o que é uma maçã, porque vem tudo já triturado, tudo já descascado, a banana. E as pessoas estão perdendo essa relação que era uma relação saudável, que é a relação com o alimento natural. É você ver a árvore, é você sentir, né, o campo, o ar do campo. Então isso tem sido cada vez menor em grandes cidades. Então, essas ideias, né, surgiram do quê? Da necessidade que o ser humano tinha de explorar os recursos, né? Como o quê? O petróleo, né, a madeira, os recursos naturais, né, o minério, o carvão. Então, essa invenção do ser humano de criar coisas, né, fez com que a gente avançasse na exploração, mas ao mesmo tempo veio o desenvolvimento tecnológico, que não foi ruim, produziu-se uma riqueza, produziu-se alimentos, né? Só que aí chega um ponto que esse desenvolvimento ele começa a passar, dar sinais de esgotamento. A gente não consegue manter por muito tempo esse nível, esse ritmo, né? E por isso tem preocupado os ambientalistas, os líderes políticos mundiais, porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. E isso, gente, é uma realidade. Não estou falando uma coisa aqui que é uma fantasia. Se vocês estiverem com dúvidas, entrem, né, dá um Google aí e vejam as principais discussões da atualidade sobre a questão ambiental, né, que giram em torno das catástrofes que a gente vê aí pela televisão, né, chuva ácida, aquecimento global, né? Esgotamento dos recursos, a poluição da água, do ar. Então, tudo isso perpassa aqui, ó, onde a gente está falando sobre os sinais de esgotamento, tá certo? Bom, aí a gente vem para essa discussão aqui, ó, que tem tudo a ver com de que modo a gente vai enfrentar esse desafio. Como que nós vamos enfrentar o desafio de nos manter, enquanto espécie humana, vivos, né? Enquanto a gente puder estar vivo, enquanto espécie, mas como a gente vai encarar esse problema? Aí tem duas correntes que falam sobre isso, corrente da relação do ser humano com a natureza. Aí a gente tem aqui, ó, a corrente preservacionista e a corrente conservacionista. Então a gente começa com a preservacionista. O que quer dizer essa corrente, pessoal? Ela defende que qualquer interferência humana provoca danos, ou seja, o fato de nós existirmos aqui já é danoso para a sociedade, aliás, para a natureza. Então, o que nós poderíamos fazer nesse caso? Nos restringir ao máximo de colocar a mãozinha nossa e mudar alguma coisa. Então, nesse sentido, a corrente preservacionista, isso aqui, gente, anotem que é matéria de prova, tá bom? Essa corrente, ela propõe que as unidades de conservação elas sejam intocáveis. As pessoas não devem tocar, não devem modificar absolutamente nada. Então, essa é a corrente preservacionista, não tocar em nada, não interferir na natureza, deixa que ela tenha a sabedoria dela e ela vai tomar o rumo dela, tá? Agora, a corrente conservacionista tem um outro fim, tem uma outra ideia da relação do ser humano com a natureza. Ela defende que a gente pode sim utilizar os recursos naturais. Não tem problema. O problema não é esse, o problema é a gente fazer o uso, isso mesmo que você está lendo, um uso equilibrado, que a gente tem que equilibrar esse uso. A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos tirando da natureza e, principalmente, preservar dos desperdícios. Temos que tirar da natureza realmente o que nós fomos usar. O que nós não fomos usar, deixa lá, né? O problema é que nós temos usado em excesso. Nesse parte do pensamento conservacionista é isso.
Nós estamos usando tudo de uma maneira desenfreada, sem limites, né? E que nós, seres humanos, não podemos ser pensados separadamente da natureza, porque nós somos parte dela. Tá aí, ó. Esse é o grande pulo do gato. Nós não somos melhores nem piores, nós somos parte. Essa é a ideia da corrente preservacionista, beleza? Aliás, conservacionista, desculpa. Bom, e o que aconteceu no mundo depois da Revolução Industrial? Que é uma coisa que vocês devem se atentar para a problemática ambiental. A partir da Revolução Industrial, né, houve uma aceleração, tá? Houve uma aceleração de quê? Do desmatamento. Foi isso que aconteceu. Quando a gente começou a criar fábricas e indústrias, tudo isso começou a acontecer de uma maneira muito rápida. E foi que chegou um ponto, né, lá pela década de 60, muito tempo depois da primeira revolução, que quando a gente estabeleceu os modelos de produção, chegou um ponto que não dava mais, a fumaça estava tomando conta, as pessoas estavam ficando doentes, as cidades só a fuligem, e aí precisou parar tudo e pensar, e agora? A gente precisa melhorar essa situação, né? Esse modelo de desenvolvimento, esse modelo capitalista desenfreado pelo lucro, não vai se sustentar. Então, isso virou uma discussão política, virou uma discussão entre os líderes mundiais para tentar minimizar, pelo menos minimizar isso, tá? Agora, não pensem que isso é uma discussão fácil, gente, isso não é. É uma discussão muito, muito difícil, complexa, porque leva em consideração, gente, interesses muito grandes, interesses de lucros, porque esses industriais não querem perder os seus lucros. Então, eles não estão, muitos deles não estão nem aí se vai emitir gás carbônico, se vai ter chuva ácida, terremoto, tsunami. O importante é que eles ganhem dinheiro, né? Então, isso é uma discussão que traz várias contradições e problemas, porque leva em consideração, gente, muita grana, muito dinheiro. Então, assim, dentro dessa discussão, né, conseguiu-se avançar em alguns pontos, ou seja, fazer as reuniões, fazer acordos entre os países, para poder limitar um pouco essa devastação da natureza. Então, a gente teve aí o Clube de Roma, em 68, para falar dos limites do crescimento. Nós tivemos o relatório de Brundtland, um livro, né, sobre o futuro comum, lá em 87, um ano depois do meu nascimento, né, só para constar aqui. A Conferência de Estocolmo, em 72, né, a ECO 92, o Protocolo de Kyoto, em 97, a Rio+20, o Acordo de Paris. Todos esses eventos aqui levavam em consideração a problemática ambiental com os líderes mundiais. O Brasil sempre é convidado a estar nessa roda de conversa. Por quê, gente? Por que o Brasil está sempre lá? Porque o Brasil é um dos países que tem um papel fundamental na conservação do meio ambiente mundial, pelo simples fato de sermos o país que mais abrange a floresta amazônica no mundo, né? Nós temos a Amazônia aqui, que é o bem maior da humanidade, um dos bens maiores da humanidade, e o Brasil precisa estar presente porque o nosso Estado brasileiro precisa também fazer parte desses acordos e que leve em consideração também a questão econômica. Se o Brasil deixa de cumprir os acordos, pessoal, a gente deixa de vender nossas coisas. Vocês sabiam disso? Se a gente não cumpre os acordos ambientais, por exemplo, a gente pode ser impedido de vender os nossos produtos para a Europa, nossa carne, nossas frutas, os nossos bens básicos. E isso acontece o quê? Acarreta num problema da economia, porque nós somos um país exportador, né? A gente é um país que exporta muito, então a gente precisa estar atentos a isso. Todos os líderes brasileiros, presidentes e tal, têm que estar atentos a isso, porque faz parte também da nossa economia, né? Bom, aí a gente vem para a parte do desenvolvimento sustentável. Como que nós podemos fazer
para diminuir essa disparidade aí. Nós temos uma vasta floresta amazônica, nós temos uma população enorme no Brasil, passando aí de 200 milhões de pessoas, ou seja, é um país continental e muito populoso, né? Não é dos mais populosos do mundo aí, porque a gente nem chega perto da Índia, muito menos da China. Mas somos um país grande, né? Como equilibrar o desenvolvimento que a gente precisa, porque as pessoas precisam comer, não é verdade? Precisam de emprego, precisam vestir-se, mas também a gente precisa da natureza. Então, como é que a gente equilibra isso? Quais são as saídas que a gente consegue encontrar para poder fazer com que as pessoas possam ter uma vida minimamente digna, mas ao mesmo tempo que para isso a gente não sacrifique a natureza? É um desafio, né, galera? Isso é uma pergunta que se faz para nós e para esses líderes aí que estão pensando em como nós vamos solucionar esses problemas. Então vamos aqui para a nossa tela saber o que é o desenvolvimento sustentável, né? E por que é importante a gente discutir eles nos dias de hoje. Vamos ver aqui na tela. E olha só, essa definição de desenvolvimento sustentável, gente, eu ouço isso desde quando eu estava no colegial, lá antes de chegar no ensino médio, já se discutia isso. Então, assim, não é uma discussão tão recente assim, já se fala disso há muitos anos. E há muitos discursos sobre o desenvolvimento sustentável, né? Então, a ideia do desenvolvimento sustentável, ela surge para entender as necessidades do presente. O que nós precisamos hoje? Precisamos de emprego para as pessoas? Precisamos de alimento? Precisamos de teto, né? O que nós precisamos? Estabeleceu-se que nós precisamos disso, disso e daquilo. E agora? Vamos degradar a natureza para dar isso? Como é que a gente vai compensar? Então, a ideia é compensatória, né? De que eu degrado aqui, mas eu replanto ali. A ideia é essa. Então, outra ideia do desenvolvimento sustentável é preservar as gerações futuras. Porque hoje tem eu aqui, mas eu não vou ficar nessa terra para sempre, né? Daqui a 50 anos talvez eu não esteja mais aqui. E os meus filhos? E os meus netos? Né? Então, quem vai ficar aqui? O que ele vai ter? O que ele vai receber? Né? O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Então, o desenvolvimento sustentável tem que pensar nisso. A ideia do desenvolvimento sustentável é essa, né? É pensar no desenvolvimento econômico e social, né? Pensar na desigualdade social, pensar na eliminação da pobreza, porém a gente tem que ter um aproveitamento racional dos recursos naturais, tá? Pensando que nós vamos explorar, mas que não se esgote num período a longo prazo, que a gente não tenha que pensar assim, caramba, vai acabar o petróleo agora, o que nós vamos fazer? E a água acabou. Não tem como ligar na CAERD lá de Deus para ele mandar água para a gente? Não. A água está tudo aqui. A gente tem que saber utilizar a água que nós temos. Né? Não tem CAERD no céu. Então, ou você aprende a usar o que tem aqui, ou então acabou, meu irmão. Acabou, já era. Não adianta chorar mais, não. Então, é isso, né? Bom, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, tá, gente? Então, a gente passa agora para essa discussão da justiça ambiental, né? O que nós temos visto muito na atualidade? Agora, no início do ano, então, a gente tem visto demais. Muitas notícias. Não sei se é o período do ano, tem a ver com as chuvas, enfim. Muitas enchentes. Em vários lugares do Brasil, tem tido notícias de enchentes, de deslizamentos, né, de várias catástrofes aí em vários pontos específicos do Brasil. Então, assim, o que tem provocado muito isso? O que está rolando, né, como diz a linguagem aí atual? Alguma coisa não está certo, né? Tem alguma coisa que não está certo. Então, ou as pessoas estão construindo em lugares errados, ou está chovendo demais para o ano, algum planejamento mal realizado, não sabemos, mas que há uma probabilidade maior disso acontecer em certos momentos, sim. Por quê? A ideia, né, a pergunta é, por quê? Né? E aí a gente vê a questão da injustiça e da justiça social. O que é a justiça social?
né, ela fundamenta-se na promoção de uma cultura, né, de direitos e da crítica à posição ambiental utilitarista, ou seja, só pensar em mim, não pensar nos outros. Por quê? Porque defende uma modernização ecológica do capitalismo contemporâneo sem abordar a questão social em torno dos conflitos. Então, assim, eu coloco tudo da maneira que eu vou lucrar e gastar, né, dentro dessa lógica capitalista, sem pensar nas pessoas, como elas vão ficar, o que vai acontecer, né? Dando apenas o mínimo. Isso aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, um exemplo brasileiro desse tipo de pensamento, tá? Isso está sendo muito discutido. E a injustiça ambiental? É o contrário disso, né? É a condição de desigualdade que é sustentada por mecanismos sociopolíticos e que se destina a maior parte das consequências dos danos ambientais e desenvolvimentos sociais, acaba atingindo mais trabalhadores, né? Populações de baixa renda e segmentos discriminados e marginalizados. Geralmente, pessoas mais vulneráveis da sociedade são aquelas que sofrem com a injustiça ambiental, né? Os ricos conseguem se virar, conseguem comprar terrenos em lugares mais seguros, e os pobres que não têm onde construir casa, que vão para as invasões, para as encostas, para as beiras de rio, para a beira do barranco, e quando acontece um deslizamento, quem é que vai passar por essa situação? Os pobres. Quando tem uma enchente, quem é que vai sofrer mais com os danos? Os pobres. Então isso, gente, se converte nessa discussão aqui, ó, injustiça ambiental, tá? Tá aí um exemplo, ó, o rompimento da barragem de São Marco Mariana, que aconteceu lá em Minas Gerais, né, há algum tempo atrás, foi em 2015, né, gerou uma catástrofe ambiental sem precedentes, né, onde até hoje as pessoas não conseguiram voltar para suas casas, muitas pessoas perderam parentes, morreram muitas pessoas, né, e é uma barragem construída por uma empresa, né, uma empresa privada, e que até hoje gera processos judiciais porque ela não pagou, né. E se pagasse, mesmo assim, gente, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não traz a vida das pessoas de volta. O dinheiro não vai tirar essa lama daqui. Porque depois que a lama invadiu, né, a cidade de Mariana, acabou. Olha só, pela foto. Vocês estão vendo, acabou com tudo. Acabou com o rio, o solo ficou infértil. E sabe-se lá quanto tempo, sei lá, 100 anos, 200 anos é para a natureza se regenerar e termos de novo uma realidade diferente. Então, gente, é disso que eu estou falando. A justiça ambiental é quando as grandes empresas mais ricas não se importam com o problema ambiental, só querem saber do lucro, e quando acontece um negócio como esse aqui, que vocês estão vendo, eles se saem de inocentes, nada acontece. Né? Os acionistas continuam lucrando como se nada tivesse acontecido. Isso aqui, gente, não é um caso isolado, é um caso comum que acontece no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Então, assim, isso gera os conflitos ambientais. E o Brasil é palco de vários conflitos que levam em consideração as populações indígenas, camponeses, sem terras, madeireiros, garimpeiros, gente, muitos agentes, né? Então, assim, até os anos de 1980, os temas relacionados à proteção do meio ambiente eram vistos com desconfiança pelos diferentes atores que participavam do cenário político nacional. Por quê, né, gente? O conceito de ambientalização, né, que veio, né, dos discursos dos movimentos sociais que as pessoas, grande parte das pessoas não conhecem e odeiam. Eu odeio o movimento social. O que é um movimento social? Você pergunta. Não sei, um grupo de gente baderneira. Nem sabe o que é. Nem sabe, já vai julgando, né? Isso é uma grande mania do ser humano, julgar o que ele não conhece. E aí veio a discussão, adentrou os partidos políticos, chegou no governo, chegou nas empresas privadas, né?
e que é um fenômeno que só começou a ser percebido de forma mais nítida depois que lutas foram travadas durante a redação e promulgação da Constituição de 88 e da Rio 92. Né? Depois do fim da ditadura e da Rio 92, surgiram então o Fórum Brasileiro, que as ONGs e os movimentos sociais, né, para o meio ambiente fizeram para poder discutir esse problema que a gente está falando agora. Então isso veio lá do final da década de 80. Então hoje se fala muito mais, isso é um problema já muito antigo, né? Aí a gente traz aqui para a nossa discussão final o papel desse homem aí, ó. Vocês já ouviram falar nele? Então, esse é o Chico Mendes, né? O Chico Mendes é visto como um líder, um símbolo, líder ambientalista do norte, né? Ele é acreano. E por que ele é importante para falar do meio ambiente, gente? Porque falar de Chico Mendes é falar da luta ambiental. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Então vamos lá, olha só. Bom, quem era Chico Mendes, né, gente? O que tem a ver Chico Mendes com essa discussão que a gente está tendo agora? Bom, ele era seringueiro, um líder seringueiro, e também era um homem de luta, né? A luta pela conservação do meio ambiente, né? Principalmente da vida dos seringueiros. E ele lutava para esse reconhecimento do papel importante dos seringueiros dentro da nossa Amazônia. Como eu disse para vocês, ele era acreano, morava no Acre mesmo, tá? E atuava nos movimentos sociais. Então ele foi um líder que estava ali no campo mesmo, vivenciando a realidade daquela população, né? Então, assim, havia muitas ameaças e há muitas ameaças nesse ambiente rural aqui do norte, né? Tanto de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amazonas, são lugares onde há um grande conflito ambiental, não, vários, né? Então, assim, o que aconteceu? Nessas ameaças surgiram os sindicatos dos seringueiros, os primeiros sindicatos no Acre, e o Chico Mendes, ele começou a fazer parte, né, desses sindicatos para tentar lutar para mudar as realidades desses seringueiros, né? Quando foi em 1975, ele se tornou membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Brasileia, né? Brasileia é uma cidade do Acre, não sei se vocês conhecem. Bom, e aí esse sindicato era presidido, né, por outra pessoa, mas Chico Mendes estava lá, né, representando aí os interesses dos seringueiros. E aí, quando Chico Mendes começou a ascender nacionalmente, né, ele foi através dessa luta que ele teve pela preservação da Amazônia, né? Então, ele tinha uma tese de que essa convivência com a natureza e o conhecimento que aqueles nativos tinham de lá realmente eram importantes para a conservação ambiental, assim como também é importante a conservação ambiental por meio das reservas indígenas, porque os indígenas também são guardiões da floresta, né? E que é muito mais valoroso, é muito mais rentável que a floresta fique de pé do que derrubada. Não é só por questão ambiental, gente. É que porque também, se olhar outras soluções, dá para ganhar dinheiro sem derrubar uma árvore. Tem como fazer isso. Existem estudos, não sou especialista na área, mas existem estudos que demonstram que dá para você desenvolver uma região sem precisar derrubar a floresta. Então é só procurar as soluções, né? Bom, então com essa ideologia formada pelo sindicalismo, né, ele é todo envolvido politicamente, sempre aparecendo nas pautas, e ele acabou sendo ligado às pautas dos direitos humanos por lutar, né, pelos direitos dos seringueiros, daquelas pessoas daquela região, e também, além disso, por lutar pela floresta amazônica. O Chico Mendes passou então a ser conhecido como um grande líder político, conquistando respeito internacional, inclusive. Então, se você for falar do Chico Mendes em outros países, as pessoas vão saber, porque ele realmente foi muito conhecido e também foi um ícone que mudou, né, alguns rumos aí de discussão sobre o meio ambiente. Porém, né, quando foi em dezembro de 1988,
né, por incomodar muito os grandes fazendeiros da região, né, por incomodar a sociedade elitizada da época, né, as elites. Então, Chico foi assassinado, né, dentro de casa, no banheiro da sua casa, e ele foi morto com um tiro de escopeta no peito, na frente da esposa e dos seus filhos, com apenas 44 anos. Essa aqui é uma das fotos dele na casa dele, ó. Ele aqui, ó. Era uma casa simples, não era rico, né? Você fala, o cara sindicalista ficou rico. Não, Chico Mendes continuou vivendo uma vida simples, mesmo sendo um grande líder, porque o interesse dele não era ficar rico, né? Era conservar aquilo que ele acreditava ser o certo, né? Depois da sua morte, isso virou uma grande discussão ambiental, né, de perseguição. A gente tem vários exemplos de ambientalistas que foram perseguidos, foram mortos. Um exemplo daqui de Rondônia, a Nicinha, né, do movimento de Barralhos, que foi morta pela pauta, por incomodar também os poderosos da região, e tantos outros, né, no Pará, no Amazonas, aqui em Rondônia, no Acre. Quem se levanta contra os grandes produtores, garimpeiros, madeireiros, eles realmente sofrem perseguição. Então tem que ter esse cuidado muito grande, né, gente? Então, esse foi o final dessa história, infelizmente, com a morte do Chico Mendes, um assassinado dessa maneira brutal, mas que serve de lição para que a gente possa entender que a problemática socioambiental, gente, é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Bom, essas são as referências da nossa aula de hoje, né? Então, o que a gente consegue entender dessa história toda aí que eu contei da aula e tudo mais? É que a problemática socioambiental, gente, ela leva em consideração tanto interesses dos capitalistas, do lucro das empresas, como também a questão da conservação. Então, assim, não vai ser fácil chegar a um senso comum, né? A um senso não, consenso, não a um senso, é um consenso comum, porque os interesses são conflitantes. A gente vê que há o interesse do lucro ao mesmo tempo que também tem a necessidade de conservação. Então, isso é uma discussão para muito tempo, para anos, 100 anos, 200 anos, vai continuar sendo discutido isso. O que nós temos que fazer é tentar entender e refletir sobre essa temática, né? E você, aluno, tem tudo a ver com isso, mesmo que você... Ah, mas eu moro na cidade, isso não tem nada a ver comigo, né? E quem disse que só quem mora no campo tem que se preocupar com a natureza? Não, senhor. Todas as nossas questões têm que ser discutidas ao coletivo, porque se o oxigênio faltar, não vai faltar só para quem está no campo, vai faltar para todo mundo, né? Se acabar a água não vai faltar só para quem está no campo, vai faltar para você. Você acha que a água que a gente chega em casa, lá para nossas casas, vem da onde? Né? Vem dos rios, gente, não vem lá do céu, não vem da indústria, não. A água vem das fontes naturais, não é mesmo? Então, gente, é assim a gente fecha a discussão da aula de hoje. Daqui a pouco a gente vem para a revisão, para a gente relembrar aqui quais foram os principais assuntos da aula e o exercício em que nós vamos praticar sobre esse tema, como que vem as perguntas, como é que se desenrola nessa discussão sobre o desenvolvimento sustentável, e aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Então, gente, até daqui a pouco para a nossa revisão, fiquem ligadinhos que a aula continua, tá bom? Até mais!